Boa tarde, meu nome é Derli, estou aqui para fazer uma palestrinha a respeito do apóstolo Mateus, dos ensinos que ele deixou, né? De tudo que ele conviveu com Jesus, junto com os outros discípulos, né? E ele, como era um dos mais intelectualizados ali naquela época, né? Ele era publicano, cobrador de impostos, né? E o Senhor o chamou para vir com ele, ser um dos discípulos, né? E ele foi com muita alegria e participou ativamente. Ele era, como eu disse, ele era publicano, né? Cobrador de impostos naquela época, lá em Cafarnaum, e ele exercia a função dele, continuou exercendo a função dele, cobrando, né? Fazendo os trabalhos, e ele toda a tarde, sempre ou algumas partes do dia, que estava combinado, ele se encontrava com Jesus e os outros discípulos. Então ele teve participação ativa ali em tudo que Jesus fazia, em todas as buscas que Jesus fazia, em todas as cidades, ele estava lá, né? E Jesus, desde o início, quando começou a sua tarefa messiânica, né, trazendo todos os ensinamentos da lei, reformados, né, reformulados, vamos dizer assim, trazendo uma nova lei, né, porque ele repetia as leis antigas e dava a nova lei comportamental como deveria ser, né? Então, apesar disso, ele declarou claramente, apesar não, né? Porque ele veio trazer um novo momento para a Terra, né? E eu digo que ele, Jesus, com a vinda dele, ele trouxe o maior código de condutas para que nós possamos ser verdadeiros cidadãos do mundo, né? E ainda digo mais, que o Senhor, ele nos qualificou, ele nos qualifica para sermos cidadãos do universo, né? Ou seja, habitar as moradas na casa do Pai, né? E tudo isso depende da nossa evolução, do nosso crescimento e da nossa vida após vida, melhorando, evoluindo, crescendo, né? Nos tornando mais humanos, mais respeitosos uns com os outros, amando, buscando amar nos moldes que Jesus nos ensinou, né? Então eu vou falar, eu fui no Evangelho do Mateus e peguei vários ensinamentos do Senhor, e que Mateus foi logo registrando tudo que o Senhor falava, né? Então ele, logo no início, ele deixou claro, não julgueis que eu vim abolir a lei e os profetas, não os vim abolir, mas dar perfeição, né? Vim levá-los à perfeição. Pois em verdade vos digo, passará o céu e a terra antes que desapareça um jota, um traço da lei. E então Jesus... Nesse momento, houve uma interpelação de um fariseu com ele, nessa passagem, que ele chegou para o Senhor e perguntou: Senhor, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus deu resumidamente o maior mandamento da lei: amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o seu entendimento. E tem um segundo mandamento tão importante como o primeiro: ama a teu próximo como a ti mesmo. E o Senhor afirmou peremptoriamente que destes dois mandamentos dependem toda a lei e o profeta, né? Então, se nós amarmos a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a ti mesmo, nós estaremos respeitando todos os outros mandamentos da lei, né? E Jesus foi nos ensinando de várias formas, vários momentos, em várias passagens, lindamente. Jesus nos trouxe o Evangelho do Reino e tudo que devemos, em verdade, né? Tentar fazer, tentar buscar, para que a gente possa realmente nos pactuar com toda essa beleza, com tudo que o Senhor nos trouxe, e também divulgarmos, né? Divulgarmos, falarmos do Senhor em qualquer oportunidade que tivermos.
o Senhor nos ensinou a orar, né? Ele avisou para todos nós que nós devíamos sempre vigiar e orar. E essa assertiva, ele nos fala muitas vezes que nós devíamos nos reconciliar com os nossos adversários. Então, em Mateus, o Senhor fala claramente: entra em acordo sem demora com teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que ele te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao seu ministro e ele te põe em prisão. Em verdade te digo que dali não sairás enquanto não pagares o último centavo, né? Então nós temos essa obrigação dessa reconciliação, que isso é bom para nós, o perdão. O perdão é importante, a gente exercitar o perdão uns com os outros. E falando em pensamento, né, Jesus afirmou, né, que todos os maus pensamentos, né, eles provêm do coração, né? Ele disse que era para que nós tivéssemos cuidado com o nosso pensamento, né? Porque é do coração que provém maus pensamentos, né? A pessoa pensa com determinação sobre fazer algo que não é positivo. Então ele diz que é do coração que provém maus pensamentos, homicídios, adultérios, calúnias, furtos, falsos testemunhos, né? Ele explicou nessa fase que não é o que sai da boca do homem, que entra pela boca do homem, que no caso ele se referia aos alimentos, né? Numa polêmica que aconteceu e acontecia muito nessa época sobre alimento que era puro, impuro, e ele disse isso, né? Que não era o que entra pela boca do homem que o contamina, mas é o que sai da boca do homem, né? Porque o que sai da boca do homem provém do coração. E ele falou todas essas coisas. E referente ao homem e à mulher, ele se referiu que nós devemos, houve o que ele falou em relação à lei antiga. Ele sempre, muitas vezes ele falava da lei antiga e dava um ensinamento novo. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Porém eu vos digo, todo aquele que lançar um olhar de cobiça para uma mulher já adulterou com ela em seu coração, e vice-versa, naturalmente, né? Então nós sabemos que é como ele disse, é do coração que parte certas situações. E quando você joga uma cobiça e ainda não fez uma ação errada, você também já está adulterando com aquela pessoa. Jesus falou, então devemos cuidar do nosso pensamento sempre o nosso pensamento. Também Jesus nos deu rotas, caminhos de como viver, e ele falou assim: não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e as traças corroem, onde os ladrões furam e roubam. Ajuntai para vós tesouros no céu, onde não os consomem nem as traças nem a ferrugem, e os ladrões não furam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, também está teu coração. Né? Então Jesus falou, essa frase é tão bonita e serve para tanta coisa, né? Para tanto momento que a gente vive, e a gente colocar e lembrar que onde está o meu tesouro, ali está o meu coração. Jesus também, ele falou que era para termos esse cuidado com a nossa alma, cuidado com o corpo, né? Mas cuidado com a alma, e ele nos revela, né, que os olhos são as janelas da alma, e ele diz assim: o olho é a luz do corpo, se teu olho é são, todo o teu corpo será iluminado. Se teu olho estiver em mau estado, todo o teu corpo estará em trevas. Se a luz que está em ti são trevas, quão espessas deverão ser as trevas? Que ensinamento, né?
para a gente pensar a respeito disso, né, desse cuidado que devemos ter. Tudo tem a ver com o pensamento, com o nosso modo de ser, né? Também ele falando outra vez da lei antiga, ele diz: ouvistes ainda o que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás para com o Senhor os teus juramentos. E ele diz que nosso dizer, que vosso dizer seja sim, se é sim, não, se é não. O que passar disso vem do maligno. Então, a gente sabe, quando está tomando uma atitude que não é boa, que não é certa, né? A nossa consciência nos diz, nós temos o divino em nós, né? Não faz isso, não vai lá, não faça isso, né? Então, ele fala claramente que o nosso dizer deve ser sim, se é sim, não, se é não, né? A dúvida, a má influenciação que nós nos permitirmos vem sempre de algo ruim, de espíritos maus que estão influenciando a nossa atitude. Devemos ter cuidado, né? Mais uma vez, vigiai e orai. Jesus reformou, né? Reformou a lei literalmente em vários momentos, a gente sabe, e ele disse, entre tantas coisas: tendes ouvido o que foi dito, olho por olho, dente por dente, a lei antiga, né? Da época de Moisés. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal. Se alguém te ferir a face direita, oferece-lhe também a outra. Jesus não quer dizer que a gente deve literalmente dar a face, um lado da face, se bateu de um lado, também para bater da outra. Jesus quer dizer que nós devemos ter espírito de suavidade, de paciência e fugir à vingança, né? Fugir à vingança. Também ele continua dizendo: se alguém vem obrigar-te a andar 1000 passos com ele, anda 2000. Seria uma resignação, né? Para determinadas situações, determinados desafios que a gente sabe quanto a gente tem ainda que caminhar junto com aquele grupo, com aquela pessoa. E normalmente na família, entre os casais, isso acontece muito, né? E eu lembrei-me da história de Jacó, né? Que ele foi morar com seu tio por necessidade durante algum tempo, e ele gostou muito da prima dele, que chamava Raquel, filha do Labão. E aí ele quis casar com ela, e o Labão propôs a ele que ele trabalhasse 7 anos de graça para ele na lavoura e junto com os com pastoreio, né? Com os animais, para que ele desse todo o lucro para ele de graça, desse fruto do seu trabalho, e ele teria Raquel. Passou 7 anos, o Jacó fez isso. E aí, quando ele falou com Labão, que já tinha terminado o tempo que eles combinaram, ele falou: então você não vai poder casar com a Raquel, você vai ter que casar com a Lia, que ela é a mais velha. Pela tradição tem que ser dessa forma. Ele não gostou, mas aí ele propôs que se ele queria também a Raquel, que era para ele ficar mais 7 anos, e aí ele poderia casar também com a Raquel. E assim foi feito. Olha que coisa, né? Dá a quem te pede e não te desvie daquele que te quer pedir emprestado, né? Isso aí a gente sabe que a gente tem que lidar com isso, e Jesus falou a respeito disso, né? Então, essa bondade, essa condição de ajudar, de até emprestar ao outro, ao amigo, ao parente, Jesus falou isso, Jesus previu isso também, né? Dá o que te pede e não te desvies daquele que dá a quem te pede, e não te desvies daqueles que te quer pedir emprestado. Jesus também reformou a lei outra vez, sempre, né? Quando ele disse: tendes ouvido o que foi dito. Olha a lei antiga, que coisa. Amarás o teu próximo e poderás odiar teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem e maltratam, e deste modo sereis filhos de vosso Pai do céu, pois ele faz nascer o sol
tanto sobre os maus como sobre os bons, e faz chover sobre os justos e sobre os injustos. Jesus falava lindamente, de tanto coração, né, que só podia sair essa fala, esse ensino cheio de poesia, cheio de sentimentos. Outra sabedoria maravilhosa de Jesus, ele confirmando ainda essa conversa de amar os inimigos, né? No Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, eles falam a respeito disso, né? O Kardec fala que Jesus, é claro que se entende, que Jesus não diz que você vai amar o seu inimigo do mesmo jeito que você ama um amigo, né? Mas ele diz que você deve buscar ajudar, fazer o bem, tudo que tiver ao seu alcance você fazer, não é? E isso é uma forma, perdoar é uma forma de amar, né? E você não esqueceu, vamos dizer, alguma coisa, mas você conseguiu, vamos dizer, ultrapassar aquilo, né? E fazer o bem. E isso vai trazer um estado de paz entre você e a pessoa, né? Então, ele fala, continua falando com a sabedoria disso, ele diz, ponderando, né, inteligentemente: se amais somente o que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem assim os próprios publicanos? Se saudais apenas os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Não fazem isso também os pagãos? Portanto, sede perfeitos, assim como o vosso Pai Celeste é perfeito. Né? Ele está ensinando o tempo todo. Coisas lindas mesmo. Fazei a outra coisa, né? Os conselhos que ele dava, né? Fazei as boas obras em segredo, né? Ele dizia: guardai-vos de fazer vossas boas obras diante dos homens para serem vistos por eles. Do contrário, não tereis recompensa junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, dás esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam a sua recompensa. Quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que fez a direita. Assim, a tua esmola se fará em segredo, e teu Pai que vê o escondido te recompensará. Jesus nos ensinou, falando da vigilância e da oração. Lembramos sempre, né, que Jesus, ele orava sempre, ele levava isso muito em boa conduta, né, do seu coração para com Deus, e ele gostava mais sabedoria que Jesus falou e que deixou para nós. Esse código de conduta, né? Mais sabedoria. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará a outro, ou dedicar-se-á a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a riqueza. Mas podemos dizer que Jesus não demonizou a riqueza, né? Jesus, na parábola Jesus pagou impostos numa ocasião necessária, que iam cobrar do Pedro, e ele viu que iam cobrar dele também, e houve aquela pesca milagrosa que Jesus mandou o Pedro ir lá ao mar lá e fazer uma pescaria, que ele ia encontrar a moeda. E ele encontrou lá uma moeda bem cara, uma moeda de valor, e pagou o imposto como Jesus lhe falou, né? Tudo aconteceu como Jesus lhe disse. E Jesus, mais uma vez, ensina que ele não demonizou a riqueza quando ele contou a parábola dos talentos, né? Que era que um homem rico, ele precisava viajar, sair por um tempo, e ele destinou seus talentos a algumas pessoas, a umas pessoas. E cada um de acordo com a sua capacidade, né? Ele avaliou. Então, a um ele deu 5 talentos, que estava vendo na pesquisa do Google, diz que são 175 quilos de ouro. A outra lhe deu 2 talentos, que eram 70 quilos de ouro. E a outra lhe deu 1 talento, que era 35 quilos de ouro. Cada um, segundo a sua capacidade, ele mandou que eles administrassem. Quando ele voltou, ele pediu contas dos seus talentos, que tinha 5
dobrou 10 talentos, o que tinha 2, 4 talentos, e esse que tinha 1 talento falou: ah, Senhor, eu fiquei com medo de você, que diz que tira de onde não coloca, tira de onde não colocou, você é muito duro, muito rígido, e eu enterrei o talento. Aí ele falou: mau servo, se você diz que eu sou assim injusto, que eu tiro de onde eu não coloquei, que eu não sou um homem, né, de justo, então você deveria ter colocado esse talento meu no banco, porque quando eu voltasse, você teria de me devolver o talento mais o juro desse tempo. Então, olha aí, né? É muito interessante essa palavra do Senhor. Também ele dizia, né, Senhor, portanto, eis que vos digo, falando de preocupações humanas, né, com o dinheiro, com a vida, ele disse: não vos preocupeis com a vossa vida, pelo que comereis, nem pelo vosso corpo, pelo que vestireis. A vida não é mais do que o alimento, e o corpo não é mais que as vestes? Olhai as aves do céu, não semeiam nem ceifam, nem recolhem nos celeiros, e vosso Pai Celeste as alimenta. Mas valei vós muito mais que elas. Qual de vós, por mais que se esforce, pode acrescentar um só côvado à duração de sua vida? E por que vos inquietais com as vestes? Considerai como crescem os lírios do campo, né? Eles não fiam, não trabalham e nem fiam. Entretanto, eu vos digo que o próprio Salomão, em toda a sua glória, não se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva dos campos, que hoje cresce e amanhã será lançada ao fogo, quanto mais vós, homens de pouca fé. Ora, aí o Senhor arremata, né? Ora, vosso Pai Celeste sabe que necessitais de tudo isso. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão dadas em acréscimo, né? Então, Jesus quis dizer que nós devemos tentar ser justos e buscar os desafios de vida, e as coisas virão, porque o Senhor está vendo, né, a nossa luta, o nosso empenho, e assim é. Não vos preocupeis, pois, com o dia de amanhã. O dia de amanhã terá suas preocupações próprias. A cada dia basta o seu cuidado, né? O Senhor, ele era alentador em tudo, né? Mas ele colocava todas as verdades bastante, assim, à frente para a gente ver, né? Conselho das condutas. Olha que condutas interessantes, importantíssimas. Não julgueis e não sereis julgados, porque do mesmo modo que julgardes, também vós sereis julgados, e com a mesma medida que tiverdes medidos, também vós sereis medidos, né? Então, até a situação de causa e efeito, né? Com a mesma dureza que nós julgarmos o outro, nós seremos vistos pela lei de retorno, né? A lei de retorno. Porque olha aqui esse conselho, porque olhas a palha que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Como ousas dizer a teu irmão: deixa-me tirar a palha do teu olho, quando tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e assim verás para tirar a palha do olho do teu irmão. Falando sempre no vigiar e orar que Jesus recomendou, Jesus nos estimulou sim também a orar e a pedir ao Pai, exercitando a nossa humildade, né? Então ele disse: pedi e se vos dará, buscai e achareis, bateis e vos será aberto, porque todo aquele que pede recebe, quem busca acha, a quem bate abrir-se-á. Quem dentre vós dará uma pedra ao seu filho, se ele lhe pedir um pão? E se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, que sois maus,
sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais não vos dará o Pai Celeste boas coisas a todos que lhe pedirem, né? A gente fala em pedir a Deus e a gente sabe que sempre devemos pedir a Deus, porque Deus é um Pai, né? E que permite essa intimidade, essa beleza desse amor, desse cuidado, né? Mas a gente deve sempre pedir ao Senhor que tudo seja feito conforme a vontade do nosso Senhor, porque nem sempre nós sabemos aquilo que é bom para nós, né? Muitas vezes a gente pensa que uma coisa vai ser muito boa para nós, mas a gente deve sempre colocar nas mãos de Deus o cuidado com o resultado da nossa sementeira, né? A nova lei comportamental, né? Continuando o tipo de comportamento que devemos ter. Tudo que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles. Esta é a lei e os profetas, né? É uma advertência que Jesus também nos dá. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduzem à perdição, e numerosos são os que por aí entram, né? Então, são as escolhas da vida, né? Saber que tem portas largas, espaçosas, pelos vícios, pelos roubos, pelas situações enganosas, que as pessoas podem querer adentrar e que são portas largas, né? Mas que o caminho é a perdição. E ele diz que numerosos entram por aí, né? Não escolhem a porta estreita, né? Também ele fala sobre a bondade do homem, e ele faz uma comparação com a árvore, né? Uma árvore boa dá bons frutos, uma árvore má dá maus frutos. Eu separei a frase do apóstolo Lucas, que eu achei um resumo e que é muito clara para todos nós pensarmos, né? Ele diz assim: um homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração. O homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, porque a boca fala daquilo de que o coração está cheio. Muita sabedoria, né? E Jesus, nos incentivando sempre, ele nos dá um ensinamento lindo. Vós sois o sal da terra. Se o sal perde o sabor, com que se lhe será restituído o sabor? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e calcado pelos homens. Não é? Então, esse sal, nós devemos ter sal, né? O sal significa é o elemento do tempero, né? É a medida do meio, do caminho, da boa parte, do melhor caminho para as resoluções, né? Para o comportamento, né? Para que a gente, ao tomarmos boas atitudes, nós podermos ser comparados pelo Senhor ao sal da terra, né? Também ele nos fala, ainda incentivando-nos, ele diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha. Não se pode mesmo, né? E também ele diz: não se acende uma luz para colocá-la debaixo do alqueire ou debaixo da cama, né? Ao contrário, né? Vamos colocá-la sobre o candeeiro para que ela brilhe para todos dentro daquela casa, né? Assim, brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. É muito importante, né? Esse conselho, esses conselhos maravilhosos, né? É ou não é, né? Um código de condutas para que a gente possa ser mais feliz e para que a gente possa adentrar outros momentos mais bonitos para a nossa alma imortal, né? Também, aí Jesus conclui, né, depois desses ensinos, tem mais ensinos, mas Jesus tem uma conclusão desses ensinos que eu falei. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha.
caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, investiram contra aquela casa. Ela, porém, não caiu, porque estava edificada na rocha. Mas aquele que não ouve as minhas palavras e não as põe em prática é semelhante a um homem insensato que construiu sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela caiu e grande foi a sua ruína. Jesus, então, ele atraía multidões com esses ensinos, com as suas virtudes curadoras, né? Com todo o seu acalento, com essas almas aflitas da terra, né? Então, não fazia acepção de pessoas, nem de condições, né, materiais. Jesus acolhia a todos. Ele ia na casa do cobrador de impostos, ele ia na casa do pobre, do desvalido, ele ia em qualquer lugar que o chamassem, que o pedissem por ele, né? Então Jesus capturava as multidões e seus ensinos tinham uma consistência, uma autoridade que muito acima dos escribas daquela época, né? Agora nós lembramos também de uma lição do Emmanuel no livro Fonte Viva, que fala sobre vigiemos e oremos, né? Ele pega a palavra do Senhor em Mateus e diz: vigiai e orai para não cairdes em tentação. Aí ele nos diz que as mais terríveis tentações decorrem do fundo sombrio de nossa individualidade, né? Então vem de dentro de nós. Aí ele faz uma comparação, assim como o lodo mais intenso que é capaz de tisnar um lago, ele vem das profundezas do seu seio. Nós renascemos na Terra com algumas pendências, porque nós estamos em crescimento, em evolução, né? Nós saímos dessa vida e não acabamos de completar, né? Vamos dizer, coisas boas para sermos exitosos completamente, né? E muitas vezes nós vimos, no caso, retificar algumas coisas, mas ainda saímos com algumas incumbências, alguns débitos, né? Então ele disse que dentro de casa da família pode haver muitos problemas, de discórdia, de motivos de lutas, mas que é justamente dentro da mesma casa que nós podemos exercitar o bom ânimo, a paciência, a fé, a humildade, em contato com os afetos mais próximos. Temos copioso material de aprendizado para fixar em nossa vida os valores da boa vontade, do perdão, da fraternidade pura e do bem incessante. Não te proponhas, desse modo, atravessar o mundo sem tentações. Então, esse desafio é a gente saber que a vida não é fácil, né? Ela tem desafios e nós podemos sofrer algumas dificuldades, mas que isso faz parte. E como nós vamos agir, como nós vamos viver esses desafios, isso vale muito, né? Se nós levarmos a um bom convívio, né? Um bom contato. Ele diz que essas situações que nós mesmos alimentamos de alguma forma essas coisas que não são boas, e qual o lavrador, mas devemos ser qual o lavrador, sempre disposto a cooperar com a terra, da qual precisa extrair boas sementes. Então tudo depende de nós, né? A boa vontade, o amor, o carinho, o respeito está dentro do nosso coração, e nós temos que exercitar isso. E isso é sadio, isso é bom e isso é agradável ao Senhor. Então ele diz que nós devemos lembremos o ensinamento do Mestre, vigiando e orando para não sucumbirmos às tentações, de vez que mais vale chorar sobre os aguilhões da resistência do que sorrir sobre os narcóticos da queda. Agora nós vamos lembrar, para tentar
compor o trabalho do Mateus, né? Lembrando de uma passagem muito interessante que está na lição 11 do livro Boa Nova, através do Humberto de Campos e do Chico, que fala do Sermão da Montanha, né? Então, quando foram difundidas as claridades da Boa Nova, Jesus andava, percorria todas aquelas cidades, como Magdala, Betsaida, Dalmanuta e outras aldeias, né? E ia muito ao lago de Cafarnaum, naquela cidade de Cafarnaum. E ansiosas multidões, turbas humanas, seguiam Jesus porque queriam, né, receber das suas virtudes de cura e dos seus ensinos, né? Sua palavra atraía as pessoas, né? E nos primeiros dias desse apostolado, alguns homens adentraram a casa de Levi. Levi é Mateus, né? O publicano, o cobrador de impostos. Ele tinha uma certa condição financeira, né? Mas esses vizinhos foram lá falar com ele que queriam muito, né, receber condições dele para que eles pudessem também ajudar Jesus na disseminação do evangelho do reino, né? E ele achou meio estranho aquela atitude deles, e ele olhou logo 3 deles, que era vizinho bem próximo dele, e ele perguntou para os 3, né? Que poderás realizar, Lisandro, aleijado como és? E tu, Áquila, que foste abandonado pela própria família sob o peso de sérias acusações? E tu, Pafos, acaso edificarias alguma coisa com as tuas atuais aflições? Os interpelados entreolharam-se e eles ficaram assim, totalmente cabisbaixos, entristecidos, e eles foram saindo, não ficaram lá na casa do Levi, e eles ficaram pensando, poxa, mas Jesus nos incentiva, Jesus não nos tira o ânimo, Jesus disse que nós podemos também contribuir. Mas aí o outro falou, vamos embora, mas Jesus vai falar hoje à tarde no monte, vamos ver o que o Senhor tem para falar para nós. Decorrido algum tempo, alguns instantes, Jesus adentra a casa do Levi com André. E o Levi, muito feliz, começam a conversar animadamente. E aí Levi resolve contar o que aconteceu de manhã, a pouca hora, na casa dele. E falou para Jesus, né, que esses homens explicou o que ele tinha falado. E disse que como podemos esperar, Senhor, dessas pessoas, desses aleijados e mendigos que possam ajudar a disseminar as boas-aventuras, né, as boas-aventuranças do reino. E Jesus ficou triste, olhou para ele, um profundo desvelo, e falou bondosamente, batendo-lhe aqui no ombro dele. Batendo-lhe no ombro. No entanto, Levi, precisamos amar e aceitar a preciosa colaboração dos vencidos do mundo. Se o Evangelho é a boa nova, como não há de ser a mensagem divina para eles, tristes deserdados da imensa família humana? Os vencedores da terra não necessitam de boas notícias. Levi sentia-se comovido e, aproveitando a pequena pausa que fizera, exclamou algo desapontado. Senhor, minhas observações partiram tão só do meu intenso desejo de apressar a supremacia do Evangelho entre os que governam o mundo. Quem governa o mundo é Deus, Levi, afirmou Jesus convictamente, e o amor não age com inquietação. E Jesus deu-lhe uma boa explicação profunda, falando, né, que os vencedores da terra não teriam condição, porque eram orgulhosos, estavam cheios de si, cheios de troféus, cheios de armas, e eles não fariam um trabalho de divulgação necessário. Ao contrário, eles abafariam esses pequenos. O apóstolo ouvia assombrado em face da profundeza de sua argumentação, e o mestre continuou: até que a esponja do tempo absorva as imperfeições terrestres através de séculos de experiência necessária, os triunfadores do mundo são pobres seres que caminham por entre tenebrosos abismos.
É imprescindível, pois, atentemos na alma branda e humilde dos vencidos. Jesus falava tudo, né? Ele não deixava situações dúbias, né? Ele esclarecia imediatamente. Depois eles continuaram, Jesus continuou falando, né? Em favor dos desafortunados, e logo à frente André e Levi, que escutavam com os olhos úmidos os conceitos do Senhor, cheios de sublimada emoção, e nesse ínterim chegaram Tiago, João e Pedro, e todo o grupo dirigiu-se alegremente para os montes próximos. Aquela tarde, o crepúsculo descia num deslumbramento de ouro e brisas cariciosas. Ao longo de toda a encosta, acotovelava-se a turba imensa. Muitas centenas de criaturas se aglomeravam ali, a fim de ouvir a palavra do Senhor dentro da paisagem que se aureolava dos brilhos singulares de todo o horizonte pincelado de luz. Eram velhinhos trêmulos, lavradores simples e generosos, mulheres do povo agarradas aos filhinhos. Entre os mais fortes e sadios, viam-se cegos, crianças doentes, homens maltrapilhos, né? E eles estavam ali ofegantes, comprimindo-se uns aos outros para ouvir a palavra do Senhor. Ante os seus olhares felizes, a figura do mestre surgiu na eminência enfeitada de verdura, né? E tinha árvores, tinha verde, tinha o céu à tarde todo dourado, ventos cariciosos, tudo ali, e a presença do plano espiritual que estava ali, dando toda a sua presença positiva, enchendo de inspirações aquele momento, as cabeças e os corações de todos, né? Então, deixando Jesus perceber que se dirigia aos vencidos e sofredores do mundo, e como se esclarecendo também o espírito de Levi, que representava a aristocracia intelectual entre os seus discípulos, Jesus falou pela primeira vez as bem-aventuranças celestiais. E Jesus falou dessa forma, né? Está em Mateus, capítulo 5, e até o capítulo 5 inteiro. 5 inteiro não, só ligado às bem-aventuranças. E foi o seguinte: vendo aquelas multidões, Jesus subiu a montanha, sentou-se e seus discípulos aproximaram-se dele. Então abriu a boca e lhes ensinava, dizendo: bem-aventurados que têm o coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo o mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Que coisa mais linda, né? O Senhor, naquela tarde memorável ali, foi uma coisa mais linda e inesquecível, né? A fala de Mahatma Gandhi deixou para nós um relato do seu coração, dizendo que se Jesus não tivesse deixado nada escrito através dos discípulos, que só bastando as bem-aventuranças, o sermão do monte, ele já teria dito tudo. É lindo isso, né? Então,
aquela tarde se findou, né? E quando aconteceu esse finalzinho de tarde, já brilhavam no firmamento radiosas, as estrelas já brilhavam no firmamento como radiosas bênçãos divinas, né? E então, as mulheres, as mães com seus filhinhos, elas subiram em direção ao Senhor para pedir-lhes a bênção dos filhos. Os anciãos de frontes nevadas também queriam beijar-lhe as mãos. E os leprosos, os cegos, todos se aproximaram para falar com Jesus, dizendo: bendito seja o Filho de Deus. Jesus os acolhia satisfeitos, enviando a todos o sorriso de sua afeição. Levi, por sua vez, naquele crepúsculo inolvidável, uma emoção diferente lhe dominava a alma. Havia compreendido os que abandonam as ilusões do mundo para se elevarem a Deus. Os pobres e amigos que o visitaram naquela tarde desciam o monte abraçados com uma expressão de grande ventura, como se os animasse um júbilo sem limite. No dia seguinte, o Levi, o Mateus, né, resolveu fazer um grande banquete para todos aqueles convivas que estiveram ali naquela reunião, ali naquele encontro no monte, né? E Jesus participou da festa, partiu o pão e se alegrou com eles. E quando Levi abraçou o aleijado Lisandro, com a sinceridade de sua alma fiel, o mestre o contemplou enternecido e disse: Levi, meu coração se rejubila hoje contigo, porque são também bem-aventurados todos os que ouvem e compreendem a palavra de Deus. Que lindo, né, gente? Muito lindo. E eu já fiquei até tendo que colocar aqui na carga rapidinho. Então, meus irmãos, termino aqui a nossa palestrinha maravilhosa, trazendo todos esses ensinamentos, né, que Jesus deixou através de Mateus e de todos os discípulos, que a gente sabe que são coisas lindas, maravilhosas e tão necessárias em pleno século XXI, que nós tenhamos, né, esse contato com a boa nova de Jesus, esse código de condutas, para que nós sejamos muito felizes, para que nós nos amemos, nos respeitemos e que a vida possa ficar melhor, mais leve, mais fluida, né? E que a paz de Jesus, então, seja conosco e que prossigamos a nossa vida com a felicidade de sabermos que a presença do Senhor está conosco sempre, né? Então, oremos, agradeçamos e louvemos, agradeçamos e peçamos também, porque o Jesus pediu, falou para nós que devemos orar e pedir a Deus por nossas necessidades, nossas dores, nossos desafios. Que a paz seja conosco. Graças a Deus.